boa noite, dependendo de onde você estiver nesse mundo. Meu nome é Margot Dalla, sou jornalista, vice-presidente do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. E hoje a gente fala sobre a Associação CRBE, Associação do Conselho de Representantes Brasileiros no Mundo. E a gente fala exatamente com o presidente, que é Paulo Correia, que é o de Milão, do Conselho de Milão. Boa tarde para a gente, né, Paulo? Isso, muito obrigado, Margot. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com você, para a gente poder falar um pouquinho da nova CRBE, que está em fase de constituição no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. O CRBE, como Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior, é um legado, ou seja, é fruto de um resultado de um trabalho coletivo de várias comunidades brasileiras no exterior que, junto aos consulados do Brasil, se solidarizam, né, com a comunidade brasileira e promovem a nossa cultura, promovem assistência entre brasileiros, suporte para pessoas em situações, em situação de vulnerabilidade, enfim, é o brasileiro que ajuda o próprio conacional e essa atividade, né, esse dinamismo dessa comunidade acabou levando à criação dos conselhos e depois como a criação de o Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. E aí, através de um decreto, né, presidencial, esse conselho foi elevado a conselho junto ao Ministério das Relações Exteriores, em primeiro lugar, e depois, no segundo decreto, ele foi extinguido. Então, a partir de uma reflexão da comunidade, nós acabamos optando por preservar esse patrimônio que tinha sido construído, que é essa relação entre esses brasileiros que se solidarizam ao redor do mundo, através da criação de uma associação. Essa associação, em primeiro lugar, foi constituída na Suíça, e agora, a partir de uma decisão da última Conferência dos Brasileiros do Mundo, que é também a nossa Assembleia, né, nós optamos pela constituição da associação no Brasil. E, desde então, a gente tem se interrogado sobre o que seria, né, o aparato mais abrangente para dar vida a essa nova instituição. E, no final de semana passado, a gente conseguiu aprovar o texto que vai instituir a CRBE, ou seja, a Associação do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, em Brasília, e que vai passar, então, a ser uma instituição brasileira. Então, o que muda, na verdade, é que antes a gente era uma organização aqui no mundo, não é? Agora a sede é em Brasília da associação. Quer dizer, isso. Uma das mudanças. É que nós sempre atuamos como uma associação de fato, né? Ou seja, pessoas que condividem, compartilham de valores, de princípios comuns, em comum, né? Que é a solidariedade entre os brasileiros no exterior, e a partir de agora passa a ser uma instituição. E o que muda do ponto de vista prático é que nós vamos ter a possibilidade de atuar de uma forma mais institucionalizada, né, participando junto ao governo brasileiro. Exatamente, participando de editais junto às instituições públicas, não só as brasileiras, mas como também através da nossa rede, nos dirigindo também às instituições nos locais de acolhida. A associação passa a ser também uma instituição para poder fortalecer e suportar o avanço, né, do associativismo brasileiro no exterior, ou seja, serve como uma referência, né, e também um estímulo de boas práticas para que as comunidades locais possam se espelhar e, eventualmente, adotar aquelas que são práticas que possam fazer sentido naquele território de acolhida. E, por fim, Margot, é um passo importante também do ponto de vista mesmo de representatividade política, né?
Exatamente. ela dá um peso maior, pois vira um ator legítimo, né, dentro desse processo de diálogo democrático que a gente tem no Brasil e no nosso território de acolhida. Então, é muito importante do ponto de vista simbólico, né, essa criação também. A CRBE, ela o simbolismo, né, que eu falava, vai muito nesse sentido, porque, de fato, as políticas públicas que são formuladas no Brasil, muitas vezes impactam a vida desses brasileiros que estão no exterior, mas nós não temos uma visibilidade, uma articulação para que a gente possa participar de maneira efetiva. Então, a Associação CRBE, coloca aí à disposição da nossa comunidade uma mesa redonda, um espaço de diálogo para que as pessoas possam refletir sobre essas políticas, eventualmente vislumbrar novas políticas, expressar a própria voz dentro de um contexto e, é claro, a gente pode, a partir dessa instituição, levar essas demandas de uma maneira institucionalizada, de uma maneira articulada, né? Então, a CRBE se propõe como uma mesa redonda. Então, isso é uma das coisas, inclusive, que não mudou e que é muito importante a gente falar para quem está assistindo. A CRBE hoje tem uma abordagem multitemática, né? Hoje a gente trabalha com temas de interesse Várias frentes. essas frentes, né? Hoje nós trabalhamos com 9 frentes. Então, hoje a gente tem mesas que falam sobre o associativismo, né? Então, são as redes de brasileiros, formais e informais no exterior. A gente tem o tema do bem-estar e da saúde. Então, a gente trabalha sobre a questão da saúde física e mental, né, dos nossos brasileiros, ao acesso ao sistema de saúde e com, de certa forma, que preveja, que garanta que esses brasileiros possam ter um acesso amplo, né, ao sistema sanitário, mesmo nos países de acolhida, né? Então, a gente sensibiliza em relação a isso. Depois a gente fala de cultura, a cultura brasileira, a promoção da cultura, o brasileiro que com a capoeira, com o esporte, com a dança, Música. né, acaba representando e projetando aquilo que é a percepção sobre o Brasil no mundo. O nosso Depois a país. gente fala sobre a educação. O brasileiro, hoje, mais do que nunca, retorna ao Brasil para se formar virtualmente, né? Então, se orienta, cresce, adquire novos saberes a partir da internet. Então, a educação continua sendo uma forma de inserção, integração, de potencializar a integração desses brasileiros ao redor do mundo, e eles voltam para o Brasil para poder se formar virtualmente. Depois a gente... Mas eles podem, Paulinho, só interrompo, mas eles podem se formar aqui também, né? Nós temos o governo brasileiro aqui, a gente trabalha com o ICEJA, que os brasileiros podem, que não tem segundo grau, fazer essas provas aqui. Então, isso é muito importante para muito... ter essa formação aqui também, não só online. Isso é um exemplo, eu acho um exemplo importante, um exemplo muito interessante de política pública brasileira, que consegue, de certa forma, capturar, né, os brasileiros que estão ao redor do mundo e, de certa forma, manter essa relação de vínculo com o país, né, de vínculo afetivo mesmo, porque a pessoa aprende em português, se autodesenvolve e acaba tendo uma possibilidade maior de ter uma participação mais efetiva até na comunidade de acolhida. Claro, quando a gente fala de educação, essas pessoas podem, de certa forma, aumentar as oportunidades que elas têm sendo mais bem instruídas. Então, continuando aqui, Margot, a gente falou de educação, a nossa quinta mesa fala de empreendedorismo. Muitas vezes o empreendedorismo é entendido como um autoemprego, né? A possibilidade também do empreendedor que se joga como
a possibilidade de renda, de subsistência, né, de trabalhar no mundo. Mas a gente amplia, né, também esse tema para a questão dos negócios, enfim, a mesa 5, ela fala de empreendedorismo e trabalho, né, condições de trabalho, tem muitos temas que a gente reúne em torno desse quinto tema. É o tema do esporte e do turismo, que estão associados nessa mesa, porque são temas que, de certa forma, projetam efetivamente o Brasil no exterior, né? O Brasil, de acordo com uma pesquisa que fala sobre a percepção dos países, a percepção que cada país evoca nos estrangeiros no mundo, o Brasil se posiciona como um país que no imaginário coletivo o esporte remete àquela brasilidade, né? Então, esporte e turismo são temas que estão associados dentro do debate do CRBE, porque são temas que projetam o Brasil no exterior, além de termos aí uma comunidade muito ativa, né? Então, a gente vê o sucesso do futsal feminino brasileiro, que foi campeão mundial, agora recentemente. A gente teve no último campeonato, né, mundial, a gente tem aqueles atletas que participam de maneira profissional, ou seja, existem aí os capoeiristas, o forró, me agrada muito poder dizer que o forró é um movimento crescente aqui na Europa, e na Itália foi reconhecido como atividade esportiva junto ao Comitê Olímpico Nacional Italiano. Que ótimo. Permite agora a vinda, né, de bailarinos de forma profissionalizada, né, para poder ensinar o forró aqui na Itália. Então, a gente tem o esporte como uma atividade importante de mobilização de comunidade, de projeção do Brasil. Então, é bem interessante esse aspecto. Depois, Marco, a gente ainda tem a mesa 7, que é a mesa direitos, né? Então, dentro do tema jurídica, né? a gente fala sobre temas jurídicos, então a defesa ampla dos direitos do brasileiro, que muitas vezes se encontra em um território cuja língua cria aí um obstáculo, uma barreira para que a pessoa possa se defender plenamente. E nós temos dentro da nossa rede advogados, profissionais, exatamente, que auxiliam nesse processo, muitas vezes trabalhando em rede, né, porque é a ideia de dialogar com as autoridades locais também, para que a justiça seja garantida, né, e também, muitas vezes, atuando diretamente em suporte das próprias repartições consulares. Depois, a gente fala de assuntos consulares também, né? A ideia atualmente a gente tem visto aí uma crescente digitalização da administração pública, isso não é um fenômeno só brasileiro, mas o Brasil, inclusive, se encontra como uma excelência nesse tema, né? É importante a gente destacar. A digitalização, ela carrega aí também o aspecto da exclusão digital. Então, muitas vezes, o sistema vai acompanhado, né, para que a gente garanta também a não exclusão dos brasileiros que, de certa forma, não têm um domínio maior em relação àquelas tecnologias. Então, isso é um tema que a gente sensibiliza também. Ainda temos 2 mesas para terminar, que são as mesas políticas. A mesa política é uma mesa que gera aí uma certa suspeição, né? Muitas vezes as pessoas entendem como uma partidária, né? Mas não é. Mas a CRBE, ela é um legado, como eu falei, de um movimento que nasce a partir de uma solidariedade, né? Coisa muito simples, Margot. Um brasileiro que morreu e que precisa ser repatriado, ou uma família que se encontrou numa situação de desabrigo, ou uma pessoa que foi presa, né? Então, a gente viu aí golpes de pessoas que tiveram drogas colocadas dentro da mala. Então, são situações de solidariedade que a comunidade se sensibiliza para poder ajudar.
E tudo isso aqui não entra política partidária, né? Então, é muito mais uma questão de sensibilização. E dentro do CRBE mesmo, isso foi uma atenção que foi prezada nesse processo de reescritura, de redação do Estatuto, porque a gente previu uma ampla participação. O Estatuto ficou aberto por 60 dias para que qualquer pessoa pudesse ir lá e manifestasse qualquer observação em torno do documento, o que garante, de certa forma, uma ampla participação. Então, isso é um princípio norteador, né? Então, a mesa política, hoje, ela trabalha para falar de um posicionamento, de uma visibilidade da comunidade brasileira no exterior enquanto coletividade, né? Então, hoje a gente vê que os brasileiros que estão no exterior, como a gente já tinha falado antes, são afetados por políticas e muitas vezes não têm uma voz, uma participação. Então, a nossa bandeira política vai em torno de reafirmar que essa comunidade existe, que tem demandas, muitas vezes as pessoas não reconhecem os brasileiros no exterior como o grupo que efetivamente são, né? Então, há quem diga que o brasileiro no exterior fugiu de casa, ou há quem diga que o brasileiro no exterior é aquele rico que está pedindo coisas em relação ao Brasil. Não, é uma comunidade ampla, 5 milhões de pessoas, tem demandas de todos os tipos, né? Então, é um tema que precisa ser, de certa forma, sensibilizado. Então, a nossa bandeira política vai nesse sentido, tá? É de dar uma visibilidade para a questão, para essa comunidade numerosa que tem demandas, que tem necessidades e que quer estar junto do governo, que quer estar junto do Estado brasileiro mais do que do governo. Para concluir, a gente tem uma sensibilidade importante em relação a questões de gênero, né? A comunidade brasileira no exterior, ela é composta majoritariamente por mulheres, né? Então, existem várias questões que estão ligadas ao universo da mulher e não só limitado, né, à questão do gênero das mulheres cis. Existem também questões de mulheres trans que sofrem necessidades específicas, né, casos, questões que são debatidos em torno dessa mesa. Então, a gente tem aqui, Margot, um conjunto de mesas, né, de temas, né, de temas que nós conseguimos, de certa forma, mapear ou sensibilizar uma massa crítica. Então, são temas que estão evoluindo, né, estão em constante evolução, querem dialogar cada vez mais com as demandas do mundo que prosseguem, né? Hoje a gente vê temas ligados à xenofobia em relação a imigrantes, temas em relação à sustentabilidade, em relação ao próprio diálogo político e à cooperação, a participação dos brasileiros nos países de acolhida, são todos temas emergentes que nessa 10ª conferência a gente espera cobrir, né, para também, como a gente sempre fala, abrir essa mesa redonda para que de possa... discussões, né, discussões diversas. Ô, Isso. Paulo, obrigada por explicar as mesas, todos os temas que a gente trabalha, esclarecendo que esses assuntos todos vão ser tratados nessa 10ª conferência aqui em Amsterdã, e que a gente faz, muitos países, a gente tem toda essa organização dessas mesas, que a gente chama de mesas temáticas, trabalhando localmente. Então, essa 10ª CBM, ela vai ser muito importante, porque nós vamos trocar informações, dividir as informações com outros países. Então, se você quiser participar, vai ser híbrida, né? Vai ser presencial e vai ser online, não é isso, Paulo? Você fala um pouquinho agora sobre a CBM. E outra coisa, gente, importante esclarecer, se você está indocumentado e não quer, está com medo de participar, isso não tem nada a ver. O seu direito é de participar das organizações brasileiras aqui
em todos os seus temas. Então, você é bem-vindo, bem-vinda à nossa conferência em Amsterdã. Fala que dia que vai ser, Paulo. Não, é muito importante a gente dedicar um tempinho específico para a CBM, porque é importante a gente explicar o que é a CBM, né? A CBM é a Conferência dos Brasileiros no Mundo. Vai acontecer em Amsterdã entre o dia 18 e 21 de junho, na modalidade híbrida, portanto, há a possibilidade de participação online também, né? Participar, mandando perguntas, colocando as próprias reflexões em torno desses temas, né? Então, serão 4 dias em que, como tradicionalmente, né, nós mantivemos esse aspecto. A CBM, a Conferência dos Brasileiros no Mundo, ela tem uma dupla função. A primeira é uma função de espaço de reflexão, onde institucional, em que nós reunimos personalidades, pessoas do governo, pessoas da comunidade, para poder discutir a questão dos brasileiros no mundo. E, em segundo lugar, ela também tem um papel associativo, né? Portanto, com a transformação para a associação, ela serve também como Assembleia Geral, passa a ser também como um órgão que tem um papel deliberativo, exatamente, sobre uma projeção até mesmo para o futuro das ações dessa entidade, né? De como essa entidade vai trabalhar no futuro. Então, veja bem, do ponto de vista institucional, Margot, a gente estendeu convites a representantes do governo, executivo, mas também de todo o Estado brasileiro. Nós estendemos aos representantes institucionais das câmaras, né, do Parlamento brasileiro, então, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, com papéis institucionais, então, aqueles que são os presidentes da política externa, né, das mesas de política externa do nosso parlamento, além das comissões de relações exteriores. Das comissões de relações exteriores, exato, e também nós tivemos convites estendidos também a representantes da Justiça. É claro que dentro, né, do nosso aparato democrático são também representantes importantes. Nós vamos trazer também algumas figuras e personalidades para poder, dentro da nossa comunidade, que tem uma atuação maior junto com a mobilização dos brasileiros, né, que propõem atividades que são voltadas, destinadas aos brasileiros. Nós vamos falar com os representantes da comunicação, né, então a gente tem estendemos convites para envolver também aqueles comunicadores que fazem um papel de mídia local, de mídia comunitária. Então, a participação, a reflexão, ela é bem ampla, né? Então, a ideia é envolver todos esses atores da comunidade, né? Das comunidades. Influencers, né? Influenciam, né, essa discussão para poder trazer reflexões que depois vão se formar, vão sistematizar num documento que vai ser encaminhado para eventual formulação de políticas em prol desse brasileiros no exterior. E, do ponto de vista associativo, Margot, essa 10ª conferência vai ser um marco também, porque após o processo de constituição no Brasil, o que nós vamos ter agora é um panorama, uma projeção de ações já efetivas partindo de uma instituição radicada no Brasil. Então, o que se espera é que essas reflexões projetem um programa, um plano plurianual de ações, de atividades e tarefas para poder conduzir a CRBE para um patamar institucionalizado fortalecido, né, como um membro, um ator articulador importante e efetivo dentro do debate nacional em torno dessas políticas em favor dos brasileiros no mundo. E, principalmente, garantir que essas demandas todas sejam levadas em frente, né? A gente agora, com uma associação,
é muito mais fácil, nos representa. São discutidos esses temas, ninguém está inventando nada, todos os países estão discutindo, são desejos reais, necessidades reais da população brasileira no mundo, não é, Paulo? Isso. Eu acho que esse é muito importante a gente ter tocado nesse ponto, Margot, porque a característica de uma associação, ela fortalece ainda mais a nossa participação, porque a associação, ela também tem um papel executivo, né? De fato, as associações, elas atuam por projetos e elas atuam fazendo intervenções mesmo, no território. Hoje, o que nós vemos é uma série de boas iniciativas, boas práticas, né, de pessoas que mobilizam brasileiros no exterior, mas que fazem isso de uma forma muito menos institucionalizada. Então, o que a CRBE quer fazer é, de certa forma, suportar e apoiar essas iniciativas para que elas possam ter se fortaleçam, né, cresçam e possam trabalhar em E, e, condições. ficam, e agrega muito mais, né, Paulo? Eu acho que finalmente a gente vai ter um coletivo, uma associação, um grupo, que a gente vai poder ser os próprios associados, quem quiser, e ser ouvido, vai ter voz, as pessoas vão escutar todas as demandas, né? Isso, Se a pessoa quiser participar, onde que ela procura, como é que ela se inscreve? isso. A associação CRBE, ela foi estruturada de maneira proposital para ser uma espécie de confederação de associações, porque a nossa proposta, né, desde o começo, não é aquela de que a CRBE seja um operador no território, mas que seja um facilitador para Uma que as voz. para que as redes possam se fortalecer. Então, para participar da CRBE, em primeiro lugar, é preciso estar vinculado a uma instituição local, no próprio país, né? Essas instituições são os conselhos, né, os conselhos de cidadãos e de cidadanias, que estão previstos na normativa brasileira, junto aos consulados. Então, se você tem o seu consulado, né, você deve se dirigir a ele, perguntar sobre o conselho, se está ativo, se não está, participar desse conselho e incentivar para que o conselho se torne um membro e faça parte, seja aderente a essa proposta da CRBE. Então, a CRBE conta como membros os conselhos e as associações, instituições de brasileiros e brasileiras presentes nos territórios de acolhida, ou seja, ao redor do mundo, né? Então, para participar, precisa se vincular. Essas instituições mandam um porta-voz. Esse porta-voz, a partir do momento que se da CRBE, vai ter direito a voto, né, também nas nossas assembleias, e vai poder influenciar esse programa, né, que a gente citou, e trabalhar junto conosco também do ponto de vista do protagonismo, né? E vai poder assistir também, né? Isso, agora, para quem quiser Tem voz. acompanhar, né, esse acesso ele é livre, as pessoas vão poder participar, vão seguir de casa, é, e vão poder participar ativamente. Agora, do ponto de vista da participação ativa como membro da associação, somente os porta-vozes das associações e das instituições brasileiros estabelecidas ao redor do mundo. No caso, os conselhos. Aqui na Holanda, por exemplo, nós somos um conselho eleito, né? A Fantástico. comunidade elegeu a gente. Então, Uhum. quem quiser nos seguir é conselho.nl no Instagram, né? Que é mais fácil. E Uhum. a gente pode dar mais informações. Nós somos um conselho muito ativo aqui. Luísa, que está aí nos bastidores, também faz parte do conselho. Nós temos uma presidente muito engajada politicamente, muito atuante, que é a Márcia Nunes. Então, nós estamos abertas e abertos a qualquer informações que as pessoas necessitem.
Não, fantástico. Eu aproveito para deixar, né, aqui também o contato do Conselho de Milão, que é Conselho de Milão no Instagram, e a gente pode estar aberto também para poder receber essas dúvidas, essas questões, né? E para quem quiser contatar a CRVE, a gente também tá disponível, né, para poder receber, e o nosso e-mail oficial é comunicacão.crbe@gmail.com. Então, eu estou colocando aqui na tela para vocês, Ah, né, ótimo. Uhum. o e-mail do CRBE. Para quem quiser seguir aí as novidades sobre a própria CBN no Instagram, a gente tem também um perfil. Esse perfil é o nosso CRBE, tá? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para que a gente possa manter esse contato e atualizando quem se interessar sobre o andamento da próxima Conferência dos Brasileiros no Mundo. Muito Eu acho. legal. Paulo, eu fico pensando aqui, o que nos move para fazer esse trabalho, hein? Porque, gente, nós somos todos voluntários, é bom que a gente deixe claro isso, né? É um tempo grande da nossa vida, mas, no meu caso, eu acredito na causa. Eu acredito que só as pessoas se unindo, elas vão para frente, elas mostram seus desejos, necessidades. O que te move, Paulo? Então, essa pergunta ela é tão crucial, né, Margot? O que me move é a gratidão. Antes de eu sentar aqui com o chapéu de qualquer coisa, eu cheguei como imigrante, fui ajudado no país que me recebeu, que me acolheu como nacional também, mas eu nunca vi que essa acolhida, essa participação tivesse que viver dividida, né? Do mesmo jeito que me tornei um cidadão italiano, eu continuo mantendo as minhas origens, e eu acredito que dá para a gente conjugar esses dois lados, né? E então a gratidão por quem me ajudou muitas vezes simplesmente porque me conheceu como brasileiro, né? Não me conhecia, não conhecia a minha família, falava a mesma língua, sentou do meu lado, comeu na mesa da faculdade e assim por diante. Então, é, lembrando dessa ajuda, que a gente continua mantendo essa batalha, essa luta de cada dia, Essa né? postura, né? Eu também tenho dupla cidadania, eu tenho cidadania holandesa e a minha brasileira, que estou sempre no Brasil, estou sempre me envolvendo com causas brasileiras e causas holandesas também, né? E gratidão é muito importante mesmo, porque ser imigrante, só a gente sabe a dor e a delícia de ser o que é, de Hum, estar onde está, não é uhum, mesmo? é verdade. Gente, nós estamos chegando ao fim. Muito obrigada, Paulo. Eu acho que foi uma conversa muito interessante, muito legal. E se vocês quiserem nos acompanhar, continuar nos acompanhando, Paulinho botou aí o nosso endereço. Eu sou fácil, né, de encontrar. Então, a gente está por aí. Deixa eu ver. Então, você que nos acompanhou, continue nos seguindo, compartilhando e participando, porque a voz dos brasileiros no exterior precisa ser ouvida. Não é mesmo, Paulo? É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado por reverberar essa voz, né, aqui no nosso pequeno espaço, e vamos para cima para poder amplificar isso em outros contextos institucionais, também a participação dos brasileiros no exterior. Então, muito obrigado e até a próxima, Margot. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, Obrigada tchau. a todos. Tchau.